Meus senhores, bem-vindos. Boa noite. Vamos começar pela entrevista desta noite de Pedro Passos Coelho à SIC e à SIC Notícias. Dr. Pedro Santana Lopes, Passos Coelho já despiu em definitivo o fato de Primeiro-Ministro, já está confortável no seu fato de oposição? Isso ficou claro com esta entrevista? Está a caminho de... eu diria que já não está igual, mas ainda não está de todo. Como é que lhe ia dizer? A entrevista acho que foi boa, foi calma, foi serena, mas não trouxe propriamente novidade. E a novidade até nesse ponto, ou seja, percebermos e sentirmos que já é um fato completamente novo. Já está mais como líder da oposição, líder do maior partido da oposição, como ele disse até, é o maior grupo parlamentar, mas ainda não. E na parte, nomeadamente na que não passou na generalista, passou na SIC Notícias, só a parte da análise, as consequências da reestruturação da dívida, parte das negociações com Bruxelas, Syriza, pronto, fez lembrar mais o discurso de quando era Primeiro-Ministro. Eu penso que a mim ficou uma dúvida sobre o que Pedro Passos Coelho já interiorizou sobre o tempo de durabilidade deste governo. O tom dele e algumas das suas palavras levaram-me a crer que já estava convencido que este governo vai durar mais do que aquilo que se pensava. E acho que sim, com franqueza. Pedro Passos Coelho já interiorizou isso. Mas quando ele formula a dúvida porque é que este governo está a tomar estas medidas todas num ano, em vez de fazer com a cadência que ele, Pedro Passos Coelho, defendia, mais, ou que o programa do PS previa, fiquei com alguma dúvida. Mas acho que sim, Pedro Passos Coelho está convencido que vai ter que ser líder do maior partido da oposição durante mais tempo do que aquele que julgava. Notei também que foi mais moderado, curiosamente, em relação ao Partido Socialista e ao próprio Primeiro-Ministro. Acho que foi mais cáustico nas referências aos partidos à esquerda do Partido Socialista e à sua responsabilização pela maioria e pela continuidade da maioria. Por isso acho que foi um passo. Foi uma etapa, este Congresso é uma etapa no seu caminho de tentativa de regresso ao poder. Como digo, acho que foi calma, foi serena, mas ainda sem um novo, totalmente Pedro Passos Coelho. Acho que ainda diria 40% Primeiro-Ministro, 60% líder da oposição, o que acho é um progresso em relação aos tempos anteriores. Ficou perceptível já um pouco da estratégia, Dr. António Vitorino, que Pedro Passos Coelho quer para o PSD? Sinceramente não. Vou ser completamente objetivo. Vamos lá ver. Eu acho que esta moção, eu não li a moção, começo por fazer essa declaração, mas vendo a entrevista, fico com a sensação de que esta era a grande oportunidade que o Dr. Passos Coelho tinha para ganhar algum distanciamento em relação à sua própria experiência governativa. Porque a questão não é se este governo falhar, eu retomarei onde estava quando fui desapossado do poder. Isso não vai levar a lado nenhum. E repare, não é sequer nada que tenha a ver especificamente com o Dr. Passos Coelho, não é? Porque ele aí esteve igual a si próprio, foi explicativo. Mas se nós olharmos para o que se está a passar hoje na Europa, vemos que todos os partidos que lideraram processos de ajustamento estão a ser afastados do poder. Mesmo quando chegam à frente nos resultados eleitorais. O último foi a Irlanda, na semana passada. Este fim de semana. Ou seja, e situações económicas muito diferentes. Isto é, a Irlanda está a crescer a 7%, a Espanha está a crescer a 3%, nós infelizmente estamos na cauda a 1,5%, um bocadinho melhor que a Grécia, mas ainda a 1,5%. Portanto, a questão não é económica, a questão é política. Houve qualquer coisa nos processos de ajustamento que quebrou um laço entre quem os protagonizou e um conjunto de cidadãos que são muito importantes para quem queira voltar ao poder. E eu acho que o desafio do Dr. Passos Coelho é reconciliar-se com esses cidadãos. E para isso ele tem que ganhar também algum distanciamento em relação à sua própria experiência governativa. Ora, parte substancial da entrevista é ainda muito autojustificativa, muito explicativa. O que se compreende, porque estamos ainda muito próximo dessa experiência, eu percebo que a pessoa tenha necessidade de se autojustificar. Mas, para quem quer fazer agora uma arrancada para um novo ciclo político, eu acho que ele deveria ter sido mais claro na demarcação do que é este PSD, neste novo impulso,
do que foi uma experiência governativa que acabou, fechou, dure o que durar este governo. Pode durar pouco tempo até, mas a verdade é que o ciclo fechou e, portanto, o desafio da abertura do novo ciclo eu acho que ainda não está aqui nesta entrevista. Pode ser que seja como o Pedro diz, que isto vá a par e passo, seja progressivo. Isso é possível com ele na liderança? Eu isso aí sempre fui... Vamos lá ver, sempre fui contra a ideia dos votos expiatórios. Nós portugueses temos a mania de, quando há um problema, encontramos uma pessoa e dizemos, pronto, a pessoa é o problema. Removendo a pessoa, resolve-se o problema. Falso. Isso tem-nos dado, aliás, grandes dissabores na nossa história. Não. Acho que um grande político é um político que se reinventa também. E eu aí penso que o Dr. Passos Coelho tem necessidade de se reinventar, não apenas como líder da oposição, mas também como novo candidato a Primeiro-Ministro. E nesse sentido, portanto, não vejo que haja nenhuma mácula pessoal que cole à pessoa e que a impeça de se reinventar. É um desafio para ele próprio. Como é que ele poderá fazer essa viragem, Dr. Santana Lopes? O PSD tem sido acusado em alguns temas de estar um pouco ausente do debate político e de querer a todo o custo demarcar-se por exemplo, da estratégia deste governo. Vimos-lo, por exemplo, em relação ao Orçamento do Estado, o PSD não vai apresentar qualquer proposta. É assim que consegue fazer essa viragem? Não, eu penso que o PSD tem esse desafio. Como disse o António, isto não é questão só de uma pessoa. Há, digamos, a centralização do líder no tempo de hoje, no tempo da oposição, que é um processo, como disse, está a decorrer, mas programaticamente o PSD tem que apresentar as suas novas propostas para o presente e para o futuro. Já sabemos o que o PSD e o CDS fizeram no passado, mal ou bem, muitas coisas bem, outras mal, mas já sabemos. Agora o que os portugueses vão ter que saber é o que é que o PSD, neste caso, propõe para o Portugal que será pós-governo de António Costa quando esse dia chegar. E isso se é daqui a 4 anos, 2, 1, logo se vê. Mas isso é que temos que saber. E nós ouvimos ainda falar do confronto entre o que é a governação de António Costa e o que foi a governação de Passos Coelho. Qual é o melhor caminho? Com certeza que Passos Coelho vai explicando os defeitos da opção atual, no seu ponto de vista, mas ainda não ouvimos falar, esperemos que venha para o Congresso, sobre quais as novas propostas. É evidente que o mesmo líder não é fácil chegar e dizer, olha, agora tenho aqui propostas completamente novas, 20 medidas que têm nada a ver com o passado. Não, tem que haver uma linha de coerência, uma linha de continuidade, mas a política é também isso, a governação da polis é isso, é a capacidade de perceber o que se passa na sociedade, no tempo em concreto, e preparar medidas que sejam respostas a esses problemas, a essas exigências. Eu dou-lhe um exemplo. O setor da saúde, sempre estou a falar, não há lições a retirar tudo o que se passou no governo de Passos Coelho, agora com as opções deste governo. Por exemplo, está em debate a questão da eutanásia, que já falaremos um pouco à frente, mas cuidados continuados, cuidados paliativos, todo o sistema de cuidados primários, falou o Ministro da Saúde esta semana. Gostaria de ver o PSD mais envolvido nesse debate. Sim, tem que chegar esse tempo. E então, se o PSD estiver convencido que este governo dura pouco tempo, menos tempo tem para apresentar essas propostas. Eu, como disse, julgo que Passos Coelho já interiorizou que vai durar mais tempo do que julgava. Mas o Congresso é o tempo próprio para elas serem debatidas e depois o líder, no final do Congresso, apresentar essas propostas, que será em abril. Portanto, isto aplica-se quer ao PSD, quer ao CDS-PP. Porque não nos esqueçamos, o CDS vai ter uma nova líder, mas também uma nova líder, ela própria, que foi ministra há 4 anos. E, portanto, ela também terá esse desafio. Mas, neste caso, estamos a falar do líder do PSD e acho que ele vai ter que apresentar esse conjunto programático muito rapidamente para, de facto, os portugueses poderem decidir a alternativa. Como dizia o António, os portugueses não vão escolher outra vez entre o governo anterior de Passos Coelho e este governo de António Costa. Vão escolher entre as propostas dos dois, se forem os dois, e de outros, para o futuro, quando voltar a haver eleições. E, portanto, isso é que tem que estar em cima da mesa. Acho que vai chegar. O Dr. Santana Lopes falava aqui da questão do CDS também. É importante que os dois partidos façam este caminho sozinhos. Na moção de Pedro Passos Coelho não consta, por exemplo, esse tema de uma possível aliança com o CDS. Pelos vistos também não está nas intenções do CDS, não é? Porque eu vi uma entrevista este fim de semana da doutora Assunção Cristas, onde ela era muito clara, dizendo o CDS apresentar-se-á sozinho a eleições.
Vamos ver, a situação não é comparável, para ser totalmente sincero. Neste tipo de partidos políticos, o CDS é um partido de apoio, com todo o respeito, mas a verdade é que o CDS não chega ao poder sozinho. E, portanto, terá sempre que ser em conjugação. Daí aquela proposta, uma coligação PSD, PS sem António Costa e CDS, não é? E, portanto, o CDS tem que encontrar o seu novo nicho de mercado eleitoral, chamemos-lhe assim. E também lhe devo dizer que até este momento ainda não fiquei com uma ideia muito clara de quais vão ser os pontos fortes desse nicho de mercado. Agora, do ponto de vista da dinâmica política, o PSD crescendo pelo seu lado e podendo, digamos assim, captar o centro, e o CDS reconstruindo um perfil que de alguma forma foi perdido, já não pode ser o partido dos contribuintes, porque não o levarão verdadeiramente a sério. Pode ser o Partido da Agricultura, porque a doutora Assunção Cristas tem um ativo nessa matéria, não é exatamente a lavoura de que falava o doutor Portas, mas é a lavoura 2.0, digamos assim, da doutora Assunção Cristas. Mas o CDS tem que encontrar de novo a sua identidade e o seu nicho de mercado, e obviamente nessa perspectiva só poderá chegar ao poder com uma coligação com o PSD. Ou seja, é um pouco cada um por si, mas juntos no final se for preciso. Sim, na prática acho que é isso. Passos Coelho disse o CDS, que o PSD tem com o CDS uma relação preferencial. Aliás, é curioso, 2 líderes partidários tiveram tempos de manifesta crispação, acabaram o tempo de governo com uma relação muito próxima. Foi evidente o cuidado de Passos Coelho na maneira de falar de Paulo Portas, o elogio rasgado que lhe fez, até ao seu papel nas exportações portuguesas, na diplomacia económica. É raro um líder político usar desta generosidade, desta objetividade. Fica bem a Passos Coelho, mas foi um ato generoso. É certo que Portas está de saída da liderança do CDS, mas é uma área que a futura liderança pode querer também capitalizar. Mas sim, acho que... Quer dizer, isto ainda estamos no tempo de alguma ressaca eleitoral. Eu não dou por adquirido que as próximas soluções de governo sejam exatamente posteriores a este governo, volto a dizer um dia, não sei quando, sejam iguais ou a esta que está em funções ou à anterior que existiu. Não se sabe. Sabe-se lá. Muita coisa pode ocorrer, nomeadamente durante este ano 2016. E, portanto, acho que todos os partidos vão querer manter as portas abertas. Eu volto a sublinhar. Pedro Passos Coelho foi muito contido nas referências a António Costa e ao Partido Socialista na entrevista de hoje. Julgo não estar enganado. Eu não ouvi a entrevista toda, ouvi 4/5 da entrevista e pareceu-me, mas perguntei, pareceu-me de facto foi a entrevista em que ele foi mais moderado. E não é por acaso, ele certamente fará a sua avaliação e sabe que o Governo não está, nem vai estar na sua fase pior, quando estão anunciadas de facto estas devoluções, estas alterações em algumas medidas difíceis que vinham de antes, e Passos Coelho, por isso mesmo, posto mais distante da contenda política mais quente e mais imediata, mais concreta, acho eu. Este dia ficou marcado pelas reações em torno da exoneração do presidente do CCB, reações um pouco críticas do PSD, do CDS. Como é que viu o Dr. António Vitorino a gestão deste processo por parte do Ministro da Cultura? Eu acho que, enfim, os ministros têm o direito, a legitimidade de fazerem as demissões que quiserem fazer. Eu acho que a forma escolhida, com alguma dimensão da síntese pessoal e um sabor a ultimato, é inexplicável. Quer dizer, como diria o diácono dos remédios, não havia necessidade. Tivemos muitas coisas a acontecer à nossa frente que se calhar não deveríamos ter tido. Deve ser por amor à transparência, não? Faz-se tudo na praça pública. Não, mas há aqui uma dimensão de confronto pessoal que se intui de que há ali um contencioso qualquer, sabe-se lá de onde é que ele vem, que justificou esta encenação, esta mise-en-scène. Apesar de tudo, houve aqui várias posições. Houve as posições críticas, mas também houve, por exemplo, o Bloco de Esquerda a defender que o método de designação do novo responsável devia ser diferente e não, portanto, aquele que o Ministro seguiu. Não por nomeação, mas por concurso público internacional. E ainda não percebi bem qual é a visão que o Governo tem sobre aquela questão do eixo Belém-Restelo, não é? Belém-Ajuda. Se é completamente contra qualquer tipo de gestão integrada ou se, pelo contrário, foi só porque não falaram com a Câmara Municipal de Lisboa que o projeto não foi avante.
Eles dizem apenas que a estratégia não estava alinhada com a do governo, mas de facto não esclarecem muito bem. Só se alinha alguma coisa com alguma coisa quando se sabe o que é que essa outra coisa quer. Falta essa parte. Doutor Santana Lopes, como é que tem visto a gestão deste caso por parte do governo? Eu aqui vou ser muito heterodoxo em relação ao meu espaço político. Porquê? Deixa-me contar só uma pequena história. Em 3 de janeiro de 90, fui convidado pelo professor Cavaco Silva para exercer as funções de Secretário de Estado da Cultura. Era então presidente do Instituto Português de Património Cultural, o professor António Lamas. Eu fui substituir a doutora Teresa Patrício Gouveia e o professor António Lamas entendeu demitir-se presidente do IPPC, disse que não concordava com a minha nomeação para secretário de Estado da Cultura e que nem precisava de falar comigo, saía de funções, que estava no seu direito de sair de funções. Confesso, na altura não achei assim muito elegante a propósito da maneira de fazer as coisas, mas respeitei. Cada um tem a sua maneira de ser. Não percebo é que não se reconheça ao Ministro da Cultura o mesmo direito do outro lado. Ou seja, o direito de não querer trabalhar com o presidente de uma fundação que está sob sua tutela. Se o presidente do Instituto não aceita um novo membro do governo que é nomeado, a reciprocidade deve existir nessa matéria. Portanto, eu acho que está na liberdade aí de quem governa. Reconheço capacidade e competência, eu nunca trabalhei diretamente com ele, o professor António Lamas. Por acaso houve uma hipótese onde eu estava como presidente da Câmara de Lisboa, a propósito da candidatura da Baixa a Património Mundial, mas não se concretizou, e por isso, quer dizer, eu quando ouço esta matéria só me lembro disso. Nós também somos, as nossas posições são fruto das nossas experiências, não é? E eu, em relação ao professor António Lamas, retive sempre isto: devemos ser livres para trabalhar com quem queremos. E, portanto, ele tem que reconhecer isso também ao Dr. João Soares. Mas aqui, quem é muito crítico em relação a esta posição ressalva o facto da forma como isso foi feito. Sim, eu reconheço o que diz o António, o Dr. João Soares, a forma que ter sido anunciado antes e vê-se que há ali uma irritação. Quase o tom do ultimato, como referia sim, António Vitorino. Eu não vou falar aqui sobre a opinião que cada um tem, ou muitas opiniões que ouvi, sobre se é fácil ou difícil trabalhar com o professor António Lamas. Já ouvi grandes elogios quanto à capacidade intelectual, mas é uma pessoa que gosta de seguir o seu rumo, tem uma personalidade forte, e pronto, eu até achava este caminho que estava a ser seguido positivo. É um homem que fez trabalho positivo, quer no IPPC, na Sociedade Montalua em Sintra, onde esteve, ligado à Câmara de Sintra, agora no CCB julgo também. Portanto, não estão aqui em causa as suas qualidades. Está aqui em causa a liberdade de um ministro ou de um secretário de Estado escolher a sua equipa, que devia ter sido mais discreto. Isso penso que sim, não vale a pena estar aqui a fazer alguns gritos sobre estas coisas, isso acho que não. Mas reconheço ao Dr. João Soares o direito de fazer isto. Gostava de fazer só uma declaração de interesse ou de circunstância. Eu sou provedor da Santa Casa, como as pessoas sabem, é um cargo que depende de nomeação governamental. Isso não me impede, como é evidente sempre, de se achasse mal de o dizer. Então, em relação ao Dr. João Soares, temos quesílias muito antigas. Mas não depende do Ministério da Cultura, eu gostava de deixar claro. Aqui fica esta nota de rodapé também. Vamos avançar para um outro tema que tem marcado também a semana, a questão em torno da eutanásia. Dr. António Vitorino, como é que viu as declarações da bastonária da Ordem dos Enfermeiros? São razões para ficarmos preocupados, para haver desconfiança em relação ao Serviço Nacional de Saúde? Não, sinceramente também acho que não, mas obviamente que são declarações que nos deixam perplexos e surpreendidos. As declarações, aliás, foram também um pouco treslidas, no sentido que, apesar da afirmação ser forte, não há ali uma declaração de que essa prática ocorreu. Ela, de resto, a bastonária veio referir precisamente isso. Não é? Só que, entretanto, já surgiram 2 casos que eu tenha visto na imprensa de pessoas que, embora sob anonimato, assumiram que tiveram atos que levaram àquele resultado. Bom, eu creio que é, obviamente, necessário esclarecer esta situação o mais rapidamente possível, porque isto vai inquinar o debate sobre a eutanásia. Isto é, vamos lá ver. O debate sobre a eutanásia é um debate muito complexo, de uma enorme delicadeza, porque estamos a falar de situações de grande sofrimento terminal e de decisões irreversíveis. E, portanto, em todas as sociedades, quando este debate é travado, nós temos que ter muito cuidado com a maneira como o enquadramos
e, sobretudo, como explicamos os detalhes que estão em causa, porque nem tudo é eutanásia, mesmo naqueles países onde a eutanásia é consentida, e no caso da União Europeia, que eu saiba, são 2, a Bélgica e a Holanda. Mas há aqui uma questão, obviamente, que tem que ser ponderada. É que esta suspeição que acabou por ser lançada não vai tornar este debate um debate muito fácil e sereno. E, portanto, eu acho que isto tem que ir por etapas. Desde já é conveniente esclarecer se eventualmente pode existir algum tipo de prática que seja contrária ao que está estipulado na lei, porque nada o justifica. Porque violar a lei constitui um crime. Depois, outra questão é discutir se a lei deve ser alterada e dentro de que limites é que uma lei com esta característica pode ser alterada. Neste momento, o ruído que envolve esta questão vai tornar muito difícil esta segunda parte do debate. Dr. Pedro Santana Lopes, este é um debate que deve ser feito na sociedade civil, também no Parlamento. É o momento para o fazermos no Parlamento? Quer dizer, eu acho que a sociedade portuguesa, como tem dito o Presidente da República eleito, tem estado muito crispada. E uma sociedade que está crispada a debater um tema com esta natureza... Um tema bastante fraturante. Muito fraturante, muito tocante. Quando pensamos nele, obviamente, quer por familiares já tivemos em situações difíceis, quer por aquilo que pensamos da vida, por muitas razões. Mexe connosco, no mais profundo de nós próprios. E, portanto... acho que não é a altura mais indicada, com toda a franqueza, para debatermos isto. Não tenho medo nenhum de falar disto. Acho que não devemos ser hipócritas. Eu ouvi o que disse a nova bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Pessoa que prezo, uma pessoa frontal, pronto. Alguns dizem que não teve o devido cuidado no que disse. Eu não a critico por aquilo que ela disse. Vamos ver, se quiserem debater este assunto a sério, debatemos. A ser debatido deve ser no Parlamento e na sociedade civil. Se deve haver referendo, em princípio inclino para que sim. A ver, eu já na campanha das legislativas em 2005 tinha falado sobre este tema. Eu acho que é muito difícil. Pronto, eu sou católico, a Igreja Católica tem uma posição, mas eu não consigo ter uma posição fechada sobre este tema. Preciso também do debate, acho que precisamos todos. Somos uma comunidade, não somos portugueses por acaso, somos portugueses, somos uma comunidade, uma nação. Vamos tratar disto em conjunto, se quiserem tratar. Acho que esta altura não é melhor. Mas, enfim, quando os temas são lançados é difícil fugir deles. Há quem diga que o Parlamento não está mandatado para discutir isto nesta altura, porque este era um assunto que não constava, por exemplo, de qualquer programa eleitoral. É verdade. No plano dos princípios é verdade, mas os Parlamentos não estão impedidos de decidir que determinado tema, em determinada circunstância, é fundamental para a sociedade e que uma decisão seja tomada naquela altura. Com franqueza, não penso que seja o caso. Apesar da importância do assunto, não penso que seja o mais premente neste momento na sociedade portuguesa. Principalmente, volto a dizê-lo, no estado de crispação em que nos encontramos. Agora, não vamos ser cínicos em relação ao que se passa nos sistemas de saúde. Muitas vezes há decisões muito difíceis. Eu tive, não me aconteceu, mas eu tive o meu pai em coma meses, para falarmos de um caso pessoal. Uma pessoa, às tantas quantas vezes, vemos se a pessoa já está em sofrimento ou não e pensamos o que é que seria melhor. Como católicos ou não católicos, podemos ter a posição contrária a que se desliga uma máquina de apoio à vida. Mas quantas vezes as famílias são confrontadas com essas situações? Pronto, isso não é eutanásia, não é? Mas há decisões muito difíceis nesta matéria e, portanto, se debatermos isto, que o façamos com elevação, como dizia o António, sem barulho escusado. Mas eu considero que as declarações da bastonária da Ordem dos Enfermeiros foram como uma pedrada no charco num tema muito difícil. Mas não gostava de haver crucificada agora, quando todas as pessoas estão nervosas com o tema, de repente, olha esta que veio aqui dizer algo que nunca aconteceu nada, nem sequer parecido nas sociedades contemporâneas. Há muita hipocrisia nas sociedades e isso é que não. Se vamos falar disto, falemos a sério, como deve ser. Eu dou-lhe um exemplo. Se há 6 pessoas em situações difíceis, 4 máquinas de apoio à vida, como hoje ouvi a contar,
e os médicos têm que decidir em que doentes põem as máquinas. Não é eutanásia também, mas há muitas decisões difíceis no dia-a-dia dos profissionais de saúde e das famílias. E, portanto, não vamos discutir isto de uma maneira feia, vamos discutir com base nas realidades e com base nas convicções. Embora os referendos também, os referendos trazem uma razão, não trazem a razão, trazem a vontade da maioria, que em determinado momento se apura, não é razão absoluta sobre nada. E pegando nisso, Dr. Vitorino, concorda que este é um tema referendável? Bom, de todo modo, só há referendo em Portugal se o Parlamento assim o decidir, porque a proposta de referendo é feita pelo Parlamento. Portanto, a primeira instância de decisão e de discussão será o próprio Parlamento. E o que é posto a referendo, se eventualmente houver um referendo, não é sim ou não à eutanásia. Terá que ser a especificação das condições em que, eventualmente, o recurso à eutanásia é legítimo. Porque também não houve um referendo sim ou não ao aborto. O que houve foi um referendo sobre, dentro de um certo período, nas condições X, Y e Z, pode ou não pode haver a prática da interrupção voluntária da gravidez. E, portanto, mas que é um tema em si mesmo referendável, lá isso é. Eu não sou daqueles que pensam que os direitos, liberdades e garantias não são referendáveis. Pelo contrário, direitos, liberdades e garantias que têm uma natureza fraturante e que, sobretudo, não têm rigorosamente nada a ver com esquerda-direita ou com disciplinas partidárias, podem perfeitamente ser objeto de referendo. Vamos passar para o nosso tema de internacional. Hoje é a chamada Super Terça-feira. Temos eleições... Super Tuesday, exatamente. Temos eleições em vários estados norte-americanos para eleger os candidatos às presidenciais. As sondagens mostram que Donald Trump continua a ser o preferido do lado dos republicanos, Hillary Clinton preferida do lado dos democratas. Não há possibilidade de haver surpresas mais logo, ou isto em si já é uma surpresa também? Bom, pelos vistos é uma surpresa para a maioria dos republicanos, isto é, do Partido Republicano, que não esperava ter que estar confrontado com este favoritismo do Sr. Donald Trump nesta altura, na Super Tuesday. De todo modo, é muito importante o resultado desta noite, não apenas pelo número de delegados, são cerca de metade dos delegados republicanos que são eleitos nestes 14 estados e cerca de um terço dos delegados democratas, mas porque o resultado do Texas vai ditar se continua na corrida o senador do Texas, Ted Cruz. Ted Cruz é o representante da ala mais conservadora do Partido Republicano, o chamado movimento do Tea Party. Se ele não ganhar no Texas, dificilmente se vai conseguir manter na corrida e então haverá uma concentração dentro do eleitorado republicano de quem for anti-Trump no Marco Rubio, no senador Marco Rubio da Flórida. E, portanto, o resultado desta noite é muito mais importante, não tanto por saber se o Trump ganha ou não ganha, as sondagens dizem que ele está à frente em todos os estados, menos no Texas, mas sim o resultado do Texas vai determinar se há uma bipolarização dentro do campo republicano, de um lado o heterodoxo, o unguided missile Donald Trump e do outro lado um opositor representante do establishment republicano que toda a gente leva a crer que seja Marco Rubio ou se pelo contrário continua este tripé, porque o tripé faz o jogo de Donald Trump claramente, isto é, Trump tem mais a ganhar mantendo-se 3 candidatos pela disputa do que se houver uma polarização Trump versus Marco Rubio, provavelmente. Dr. Santana Lopes, as suas previsões para mais logo. O António falou mais do lado republicano, eu vou falar mais do lado do Partido Democrata. Eu já devo dizer, isto hoje em dia não é muito popular referir, que Obama foi um bom presidente, mas já quando Obama foi eleito eu preferia que tivesse ganho Hillary Clinton. Reconheço que foi bom para o mundo Barack Obama ter sido eleito, teve muitas vantagens, mas pronto, não quero deixar de fazer esta declaração também. Espero que a noite de hoje confirme que Sanders não é capaz de fazer nenhuma surpresa nos estados que vão... Vamos passar para o nosso tema de internacional. Hoje é a chamada Super Terça-feira. Temos eleições... Super Tuesday, exatamente. Temos eleições em vários estados norte-americanos para eleger os candidatos às presidenciais. As sondagens mostram que Donald Trump continua a ser o preferido do lado dos republicanos, Hillary Clinton preferida do lado dos democratas.
Não há possibilidade de haver surpresas mais logo, ou isto em si já é uma surpresa também? Bom, pelos vistos é uma surpresa para a maioria dos republicanos, isto é, do Partido Republicano, que não esperava ter que estar confrontado com este favoritismo do Sr. Donald Trump nesta altura, na Super Tuesday. De todo modo, é muito importante o resultado desta noite, não apenas pelo número de delegados, são cerca de metade dos delegados republicanos que são eleitos nestes 14 estados e cerca de um terço dos delegados democratas, mas porque o resultado do Texas vai ditar se continua na corrida o senador do Texas, Ted Cruz. Ted Cruz é o representante da ala mais conservadora do Partido Republicano, o chamado movimento do Tea Party. Se ele não ganhar no Texas, dificilmente se vai conseguir manter na corrida e então haverá uma concentração dentro do eleitorado republicano de quem for anti-Trump no Marco Rubio, no senador Marco Rubio da Flórida. E, portanto, o resultado desta noite é muito mais importante, não tanto por saber se o Trump ganha ou não ganha, as sondagens dizem que ele está à frente em todos os estados, menos no Texas, mas sim o resultado do Texas vai determinar se há uma bipolarização dentro do campo republicano, de um lado o heterodoxo, o unguided missile Donald Trump e do outro lado um opositor representante do establishment republicano que toda a gente leva a crer que seja Marco Rubio ou se pelo contrário continue este tripé, porque o tripé faz o jogo de Donald Trump claramente, isto é, Trump tem mais a ganhar mantendo-se 3 candidatos pela disputa do que se houver uma polarização Trump versus Marco Rubio, provavelmente. Dr. Santana Lopes, as suas previsões para mais logo. O António falou mais do lado republicano, eu vou falar mais do lado do Partido Democrata. Eu já devo dizer, isto hoje em dia não é muito popular referir, que Obama foi um bom presidente, mas já quando Obama foi eleito eu preferi que tivesse ganho Hillary Clinton. Reconheço que foi bom para o mundo Barack Obama ter sido eleito, teve muitas vantagens, mas pronto, não quero deixar de fazer esta declaração também. Espero que a noite de hoje confirme que Sanders não é capaz de fazer nenhuma surpresa nos estados que vão a votos. E tenho dúvidas. Como sabemos, Clinton e Sanders já tiveram uma vitória robusta cada um, depois houve posições próximas, mas esta noite, apesar das sondagens darem vantagem a Hillary Clinton, Sanders tem feito uma grande ofensiva, fez estas semanas. Ele partiu cedo, aliás, depois da eleição a semana passada na Carolina do Sul. Ele nem esperou pelo fim da eleição, viu que ia perder e arrancou para a campanha para a super terça-feira e vamos ver em que medida é que ele se aguenta. Não é uma questão de receio, quer dizer, também não sou assim tão entusiasta de Hillary Clinton, mas tenho dúvidas se as sondagens se confirmam do lado do Partido Democrata. Enquanto estou convencido do lado dos republicanos, Trump vai ganhar largo, com tripé ou sem tripé, porque isso depois é um o problema descontentamento está-se a concentrar Partido nele. Republicano? Diga? Isso depois é um problema para o Partido Republicano? Pode ser, vai ser, mas quer dizer, isto nos Estados Unidos é muito complicado. As circunstâncias não são iguais, mas eu lembro-me, não vou comparar Ronald Reagan a Donald Trump, mas quando Reagan apareceu nos anos 80 era ridicularizado, satirizado, não tinha posições iguais a estas loucuras que Trump diz, mas era muito conservador e as suas posições eram olhadas com muita desconfiança. E depois foi um grande presidente dos Estados Unidos. Não estou a dizer que o mesmo pudesse acontecer com Trump. Acho que é quando surge este tipo de figuras, os descontentes, os que gostam do populismo, os que têm posições xenófobas, os anti-imigrantes, os que são vítimas das crises económicas, refugiam-se neste tipo de candidatos. Com Reagan, o circunstancialismo não foi exatamente o mesmo. Mas é difícil parar estes mísseis sem controle, sem destino, como chamava o António há pouco. E por isso acho que Trump vai ganhar fácil e vamos ver se Clinton ganha fácil, porque aquele Sr. Sanders é um caso sério, sendo já uma pessoa de idade, com alguma idade avançada, é um caso sério, nomeadamente entre muitos jovens nos Estados Unidos. É curioso. As suas posições recolhem muito apoio nesse setor. Por isso, olha, vou tentar
resistir e ver os resultados da noite eleitoral em direto, que são sempre um momento emocionante para quem gosta destas coisas. Aqui na SIC Notícias teremos um especial à 1h30 da manhã também para acompanhar essa Obviamente cá noite. estaremos, a seguir, de casa. Dr. Pedro Santana Lopes, Dr. António Vitorino, obrigada pelo comentário Obrigado. na edição da noite. Até para a semana.